A questão traz um texto aí do Caio Prado Júnior, um dos grandes intérpretes da sociedade brasileira no século XX, um cientista social, e o tema é o Brasil Império, as rebeliões que houve no Brasil durante a regência. O texto diz o seguinte: toda esta agitação, todos estes movimentos, embora desconexos, que ora aqui, ora acolá, abalam o país, têm contudo entre si um traço comum de evolução. Então, no Brasil da regência ocorreram simultaneamente balaiada, farroupilha, sabinada, cabanagem. Está fazendo uma referência a essas revoltas. A pressão revolucionária, segundo o Caio Prado Júnior, começa nas camadas logo abaixo da classe dominante. Daí se generaliza por toda a massa, descendo sucessivamente de uma para outra camada inferior. Ou seja, envolve as camadas sociais como um todo, desde os mais pobres até os mais ricos. Isso provoca uma contramarcha das próprias classes iniciadoras do movimento, e que de revolucionárias, sob a pressão que as arrasta para onde não querem ir, passam a reacionárias, ou pelo menos abandonam o movimento. Então a classe dominante pode começar uma revolta lá no Pará, por exemplo, em busca de mais autonomia do poder local, mas quando escravos começam a lutar, por exemplo, pela abolição, como aconteceu na balaiada, muitos escravos participando, a balaiada no Maranhão, as classes dominantes deixam de ser revolucionárias e se tornam reacionárias. O reacionário é o que não quer muita mudança. O reacionário é o contrário do revolucionário, é o conservador. Deixam assim a sua sorte os últimos a entrarem na luta, que por esta forma enfraquecidos são esmagados pela reação do poder central. Então, em geral, o que o Caio Prado Júnior está dizendo é que isso aconteceu em algumas revoltas, principalmente na cabanagem, na balaiada e também na sabinada. Vamos ao enunciado. O texto assinala um aspecto comum a várias revoltas que ocorreram no Brasil imperial durante a regência, ao destacar a. Então, qual que é esse aspecto comum e o que o texto destaca ao assinalar esse aspecto comum? A ausência de protagonismo das camadas inferiores, falsas camadas inferiores, que são as camadas, uma referência às camadas populares, né? Escravos, ex-escravos, trabalhadores livres e pobres, elas têm um protagonismo, elas estiveram presentes em todas as rebeliões regenciais. B. Indefinição político-ideológica da classe dominante. Não é uma indefinição político-ideológica. A classe dominante, ela tem muito bem definido para ela que ela quer manter os seus privilégios. De vez em quando ela pode se sentir insatisfeita com uma ou outra coisa em relação ao poder central, mas ela quer manter os seus poderes, os seus privilégios. C. Incapacidade organizacional das massas populares. Não chega a falar disso, tanto que ele fala de uma forte participação dessas camadas populares, de envolvimento popular muito forte. E. Coesão socioeconômica dos vários grupos envolvidos. Aí falso, as revoltas na regência envolveram os diversos grupos da sociedade, desde os mais pobres até os mais ricos. A letra D responde à questão ao assinalar a reação conservadora de grupos sociais privilegiados. Sim, mesmo que em alguns momentos grupos sociais privilegiados se engajaram nas revoltas, a tendência foi, ao longo do tempo, esses grupos sociais, representados principalmente pela elite agrária, apoiar a repressão às revoltas, principalmente quando essas revoltas colocavam em xeque o sistema escravista. Então aí a letra D.